Sabe aquela sensação de chegar ao trabalho e nem se lembrar direito do caminho que fez? Ou de repente, perceber que comeu um pacote inteiro de salgadinhos sem nem sentir o gosto? Isso não é uma falha na memória, não. Na verdade, é o cérebro funcionando do jeito que deveria. Hoje a gente vai mergulhar nessa força invisível que comanda quase metade de tudo que fazemos no dia a dia, o poder do hábito. Então, vamos começar com uma ideia que pode ser um pouco desconcertante. Se uma parte tão grande do nosso dia acontece no piloto automático, quem é que está no comando de verdade? Para a gente ter uma noção do poder dessa força automática, vamos conhecer a história de uma mulher chamada Lisa Allen. O caso dela é tão impressionante que acabou chamando a atenção de cientistas, porque mostra de um jeito radical como uma vida pode ser transformada um hábito de cada vez. Olha, em poucos anos a Lisa simplesmente reescreveu a própria história. E tudo começou com uma única decisão: parar de fumar. Mas isso foi só o primeiro dominó a cair. A corrida entrou no lugar do cigarro. A energia que ela ganhou com a corrida fez ela se alimentar melhor. O sono melhorou. E essa cascata de pequenas vitórias deu um empurrão enorme na carreira e nas finanças dela. Uma única mudança acabou gerando uma transformação completa. A história da Lisa não tem nada de mágica. É pura neurociência. Ela revela um segredo fundamental do nosso cérebro. Ele é uma máquina de eficiência. Para economizar energia mental, ele faz de tudo para transformar qualquer rotina num hábito automático. Pensa nisso como um atalho que a evolução criou para liberar nossa mente para que a gente possa focar em desafios novos. Tá, mas como é que o cérebro faz isso? Como ele pega uma ação que é consciente, difícil, e transforma num reflexo que a gente faz sem nem pensar? A resposta está num loop neurológico bem simples de 3 partes. Esse loop, deixa, rotina e recompensa, foi todo mapeado por cientistas lá do MIT. Eles basicamente colocaram os ratinhos num labirinto com um pedaço de chocolate esperando no final. E enquanto eles observavam, eles viram em tempo real o hábito se formando no cérebro dos bichinhos. E o que eles descobriram aponta para uma parte bem específica e antiga do nosso cérebro, os gânglios basais. É como se fosse o porão da nossa mente, sabe? É lá que os hábitos ficam guardados, prontos para serem executados, sem que o chefão do cérebro, o córtex pré-frontal, precise se preocupar. Imagina a cena. Nas primeiras corridas pelo labirinto, o cérebro do rato estava a todo vapor, trabalhando intensamente. Mas, depois que o caminho virou um hábito, a atividade cerebral geral despencou. O cérebro ficava praticamente quieto durante o percurso, só acordava no comecinho, com a deixa do clique, e lá no final com a recompensa do chocolate. O resto, puro piloto automático. Só que essa explicação de 3 passos, por mais legal que seja, ainda não contava a história inteira. Faltava um ingrediente secreto, o verdadeiro motor que move esse loop e torna os hábitos tão poderosos e às vezes tão perigosos. E esse motor é o desejo. É a antecipação neurológica da recompensa. É o nosso cérebro já ansiando pelo prêmio antes mesmo da gente começar a rotina. E o mais irônico é que essa peça final do quebra-cabeça não foi descoberta num laboratório moderno, mas sim pela mente de um gênio da publicidade do comecinho do século XX, um cara chamado Claude Hopkins. Pensa só, no início do século XX, quase ninguém escovava os dentes. Simplesmente não era um hábito. O desafio do Hopkins era vender a pasta de dente Pepsodent, e em vez de só vender dentes limpos, ele mirou num gatilho, aquela película que a gente sente nos dentes. E ele criou uma recompensa que as pessoas podiam sentir, uma sensação refrescante que formigava. Ele não vendeu higiene, ele vendeu a sensação de limpeza. E aqui está o pulo do gato. Aquela sensação de formigamento não fazia nada demais para limpar os dentes, mas ela convencia o cérebro das pessoas de que o produto estava funcionando. Criou um desejo neurológico. E é justamente esse mecanismo que a gente precisa entender para conseguir hackear nossos próprios hábitos, tanto os bons quanto os ruins. Certo. Então, se o desejo é essa força toda, como é que se luta contra um mau hábito? A resposta é: a gente não luta, a gente redesenha. Existe uma estrutura muito simples para isso, conhecida como a regra de ouro da mudança de hábito. Para ver como isso funciona na prática, vamos pegar um hábito bem comum e que frustra muita gente: roer as unhas. Uma estudante chamada Mandy sofreu com isso por anos, se sentindo envergonhada e impotente. A solução para ela não foi usar a força de vontade, mas sim uma espécie de engenharia de hábitos. A deixa dela era uma tensão bem leve na ponta dos dedos. A recompensa era uma sensação momentânea de alívio. Olha só a regra de ouro em ação. Um terapeuta ajudou ela a manter a mesma deixa e a mesma recompensa, mas a trocar a rotina.
Em vez de levar a mão à boca, ela devia apertar os punhos ou colocar as mãos nos bolsos. A mesma deixa, a mesma recompensa, uma nova rotina. E assim, o hábito foi reescrito. E essa mesma estrutura, de identificar a deixa, entender o desejo por trás e inserir uma nova rotina, é a espinha dorsal de inúmeros programas de mudança de comportamento que dão certo, desde os alcoólicos anônimos, que ajudam a substituir o ato de beber pela comunidade de apoio, até dietas e programas de exercício. Até agora, a gente falou sobre hábitos individuais. Mas e se alguns hábitos tivessem um poder, digamos, desproporcional? E se mudar um único comportamento pudesse iniciar uma revolução em cascata, não só numa vida, mas numa empresa inteira? Esses são os chamados hábitos angulares. Pensa neles como a primeira peça de um dominó gigante. Derrube essa peça e todas as outras vêm junto. Um exemplo real e impressionante disso vem da gigante do alumínio Alcoa e do que aconteceu quando um novo CEO, Paul O'Neill, assumiu o comando. Em sua primeira reunião com os tubarões de Wall Street, todo mundo esperava ouvir sobre lucros, estratégias, cortes. Em vez disso, O'Neill falou sobre segurança do trabalhador. A sala ficou em silêncio. Os investidores correram para vender as ações, achando que o novo CEO era algum tipo de idealista maluco. Mas o que eles não sacaram é que aquele foco obsessivo em segurança era o hábito angular. Para tornar a Alcoa a empresa mais segura do mundo, O'Neill precisava que a comunicação fluísse perfeitamente. Um trabalhador lá no chão de fábrica tinha que conseguir falar com o vice-presidente em horas, não em semanas. As unidades de negócio, que antes eram rivais, agora tinham que colaborar. Esse único foco forçou uma reengenharia de toda a cultura da empresa, tornando-a mais ágil, eficiente e inovadora. E o resultado? O lucro líquido da Alcoa cresceu absurdos 500%. A lição da Alcoa é muito poderosa. A mudança não precisa ser uma batalha em 1000 frentes diferentes. Às vezes, a estratégia mais eficaz é achar e focar em uma única mudança-chave. Seja arrumar a cama toda manhã, fazer exercícios ou anotar os gastos, encontrar um hábito angular pode destravar um sucesso inesperado em todas as áreas da vida. Isso tudo nos leva a uma pergunta fundamental. Qual seria aquele único hábito que poderia iniciar uma reação em cadeia de mudanças positivas na vida de uma pessoa ou na cultura de uma empresa? Enquanto a gente reflete sobre isso, vale a pena pensar na filosofia por trás de toda mudança, com as palavras do psicólogo William James. A ciência do hábito, no fim das contas, não é um manual de regras, é um mapa para a liberdade. Ela nos mostra que nossos comportamentos não são nosso destino. Os padrões que governam nossas vidas podem ser compreendidos e podem ser reescritos. Mas tudo começa com a decisão fundamental, com aquele primeiro ato de livre-arbítrio, acreditar que a mudança é possível. A decisão de pegar as ferramentas e começar a redesenhar.